everybody, my name is Antônia Vieira. Olá pessoal, meu nome é Antônia Vieira. Today I will be your English teacher. Hoje eu serei sua professora de inglês. I will introduce you my new partner. Eu vou apresentar a vocês o meu novo colega de trabalho. Hi everybody, my name is João. Meu nome é João. And today I'll be helping teacher Antônia for this class. Eu vou ajudar a teacher Antônia na aula de hoje. Ok? There we go. Bem, o que nós vamos trabalhar hoje são as estratégias de leitura, que essa é a nossa segunda aula, né? Tem uma aula que é gravada, que vocês irão assistir na próxima semana, que acho que é a última aula desse bloco de estratégias de leitura. E nós vamos dar continuidade nela e também trabalharmos as estratégias de leitura e escrita. E o foco hoje são questions and answers. Na aula passada, eu só foquei na localização das respostas. Hoje não, hoje eu vou ensinar vocês a dar a resposta completa. Nós temos ali no nosso slide, né? Skimming. Todo mundo lembra o que é o skimming, aquela leitura rápida, né? O scanning, um pouquinho mais aprofundado para descobrir alguma coisa. Using cognates, usando as palavras cognatas. And then we have the context, using the context, usando o contexto para poder entender todo o resto. Using previous knowledge, então o conhecimento prévio de vocês é muito importante. Tudo aquilo que vocês já sabem, ele vai ajudar. Né? Making inference, essa talvez seja a parte um pouco mais difícil que você tem que entender nas entrelinhas, né? De repente isso não está tão explícito no texto, mas é legal. E depois a gente tem, I can't read, Antônia. Textual clues. Ok, textual clues, very nice, está meio pequenininho. Ok, que são as dicas que o texto vai dar para você. E por último, verbal and non-verbal clues, né? As questões aí verbais e não verbais. Uma imagem, né, um pequeno desenho vai te ajudar também a entender um pouco o texto. Vocês irão ver um vídeo de 3 minutos. Prestem bem atenção nessa estratégia que eu vou passar para vocês, tá? Daqui 3 minutos nós voltamos. Hi, everybody. Como nós estamos estudando estratégias de leitura e questions and answers, eu vou dar algumas dicas para você conseguir responder as questões sozinho e dando resposta completa. Eu peguei algumas questões de texto que nós trabalhamos. Então, a minha primeira pergunta é: What is the title? Qual é o título? O que eu vou fazer? Eu sempre tenho que localizar o verbo. É uma dica. Você localiza o verbo da pergunta. Aqui. O que vem antes do verbo, nesse caso aqui, é o double question. Double question. Eu corto ele não vai aparecer na resposta. O que vem depois do verbo é o sujeito. Então, o que eu faço? O sujeito da pergunta vai ser o sujeito da resposta, certo? O verbo da pergunta vai ser o verbo da resposta. E a informação eu vou localizar lá no texto e vou colocar aqui. A outra questão, eu vou trabalhar o Simple Present Do. Do you know any superhero? Você conhece algum super-herói? Aqui no caso do do, eu sei que vocês já sabem que o do é o verbo auxiliar. O you é o sujeito. E o know é o quê? É o verbo principal. Então, é sempre a ordem. Auxiliar, o sujeito e o verbo principal. Então, eu vou dar uma resposta curta, short answer. Vou começar com yes. Yes. Você tem que prestar atenção se o sujeito vai ser direcionado para você, porque a resposta pode ser I ou we. No caso aqui, está sendo direcionado para uma única pessoa, então o sujeito é I. O auxiliar da pergunta vai ser o auxiliar da resposta. Do you know any superhero? Yes, I do. Sim, eu conheço. Se for na negativa, no, mesmo processo. Sujeito vai ser I, auxiliar da pergunta, auxiliar da resposta, seguido do not. Eu fiz a contração aqui, mas se você quiser, você pode usar assim, certo? Terceira questão. Eu vou usar o did. What did you learn today? O que você aprendeu hoje? Mesma coisa. Vou localizar quem? Vou localizar o did, que é o auxiliar.
o verbo auxiliar que está no passado. Depois do you é o sujeito. Depois do you vem o quê? Vem o verbo principal. O que vem antes do auxiliar, eu, que é double question, ele não aparece na resposta. Então, vem double question, o did, que é o auxiliar, o sujeito da oração e o verbo principal. Eu vou dar a resposta curta. Vamos lá, colocar o quê? O what não aparece. O yes, né? Mesma coisa. E o vai ser o quê? I. Auxiliar da pergunta, auxiliar da resposta. E se fosse no? No, mesma coisa. You, I, eu. Auxiliar da pergunta, auxiliar da resposta, seguido da contração do not. Se eu quisesse, eu podia usar também did not. Espero ter ajudado vocês a ter autonomia para responder as questões sozinhos. Bye, bye. See you. Né? O texto não é grande, acho que dá para ler bastante, bem legalzinho. Nós vamos fazer o skimming. Lembra o que é o skimming? É a leitura do título, da imagem, relaciona a imagem com o título, né? E depois você olha a fonte, tá? Então, só para vocês lembrarem, o produtor vai passar aqui na tela para vocês lembrarem, dar um print, ó. Skimming, a imagem, o título e a fonte, tá? Então, eu vou colocar aqui o texto para vocês. Pode passar mais uma tela. Olha lá, tem a imagem, tá certo? Olha lá a imagem, relaciona a imagem ao quê? Tem um errinho lá na tela, viu, gente? Ó, let's go to practice, é let's practice, tá bom? Mas não olha não, é a correria mesmo do dia a dia. Bem, então vamos lá. Eu vou fazer o mind map mental de vocês. Eu acho que vocês fizeram esse percurso. Olharam a imagem, o que eu tenho lá na imagem? Animals. Ficou meio vago, não é? Animals, vou falar de animais, o que eu vou falar dos animais? Seres vivos, né? Se eles estão em extinção, fica muito vago. Vou relacionar o título, PITA. Também ficou vago o título. Né? Então, eu vou ler o significado de PITA. People for the Ethical Treatment of Animals. Olha lá. O que é ethical? Parecidíssimo com o português. O que significa ético? Ético. Ética, olha lá. Treatment, também é parecido com o português. Olha o cognato. Parecido. Tratamento. Tratamento, o quê? Ético para quem? Para os animais. Para os animais. Animals. That's it, Antônia. Então, olha lá, eu relacionei a imagem ao título. Deu para vocês lerem a estrutura do texto? Deu para vocês entenderem qual é? Que gênero textual que é? Ainda não deu? É um texto informativo, né, de cunho jornalístico. Nós só demos uma adaptada. Então, nós fizemos já a nossa abordagem nesse processo da leitura. Era ao contrário, né? No problems, Antônia. Então Qual é o título? E ele responde. What kind of text is it? Que tipo de texto é esse? What is it about? Sobre o que é esse texto? Sobre o que ele é? Então, você vai fazer o quê? Você vai usar as estratégias do skimming. Só que agora, você vai responder dando resposta completa, tá certo? Nós vamos o quê? Rever as estratégias de leitura, que é o skimming, a leitura rápida, o scanning, a leitura detalhada, olhar a fazer a inferência, usar o conhecimento prévio, ver os cognatos, que é muito importante. Que mais? O texto clues, o conteúdo gramatical também é importante, né? Você saber o que é sufixo, o que é prefixo, qual é o tempo verbal que aquilo está escrito para te ajudar. Eu não falei isso semana passada. Isso aqui chama-se double question, ó. WH, double. É importante você conhecer isso aqui facilita você encontrar a sua resposta. Mas, se você não sabe, nós vamos tentar aí achar uma estratégia. No vídeo, o que eu fiz? Você localiza o verbo, ó. Localizei o verbo, que é o verbo to be. O que vem antes do verbo, eu corto. Tem uma musiquinha que eu cantei na outra aula, eu vou cantar para vocês um jingle que eu canto para os meus alunos. Eles não gostam muito que eu canto, porque eles dizem que eu canto muito mal, mas eu vou tentar, tá? Eu canto assim para eles. Sujeito da pergunta, sujeito da resposta. Verbo da pergunta, verbo da resposta. Sujeito da pergunta, sujeito da resposta. Verbo da pergunta e verbo da resposta. Certo? Foi isso que nós fizemos. Agora, o título. Pita. Eu tô tentando enxergar aqui o título, viu, gente? People
For the For ethical ethical, opa, treatment of animals. of animals. Yeah. Vocês já ouviram falar da PITA? Olha lá, what kind of text is it? A mesma coisa, ó. Localizei o verbo sujeito. O que vem antes do verbo eu corto. Sujeito da pergunta, o sujeito da resposta, o verbo da pergunta, o verbo da resposta. O que que é? A informative text. Very good. Foi o que muita gente respondeu aqui também. O Alisson, o Misael, o Matheus, alguns colocaram em português, alguns colocaram em inglês, mas disseram que é um informative text. Mas procurem, gente, responder em inglês. Esse é o seu momento de praticar, né? O momento que nós temos para pôr em prática. Se você não praticar agora, você vai praticar onde? Na aula de matemática? Não dá, né? Então, vamos lá. A última. What is it about? Vamos lá. Também Aqui. responderam. Responderam? Sim, falaram que é sobre a proteção dos animais, tratamento de animais. O Diogo falou aqui que PITA é o tratamento ético dos animais. E Bastante alguém gente deu uma participa. resposta completa aí? In English, not that I can see. Oh my God. Então vamos lá. Ó. Verbo, cortei, não aparece, sujeito, e aqui eu tenho uma preposição about. Certo? Então, sujeito da pergunta, sujeito da resposta, o verbo da pergunta é o verbo da resposta e a preposição. Toda vez que eu falo sobre alguma coisa, eu tenho que usar a preposição about. It is about ethical treatment of of animals. Alguém respondeu o que é PITA? Sim, muitos responderam Muitos? e colocaram realmente. Se eles ouviram falar de PITA? No, PITA not yet. Not yet. Só responderam que é People for Ethical. Na aula anterior, nós falamos dos direitos dos seres humanos, né? Então, eu resolvi também trazer os direitos dos animais, não é? Já que a gente fala tanto dos direitos, os animais também têm direitos. Vamos ler não vou ler o texto agora não, porque nós temos ainda 4 perguntinhas para ver se eles conseguem decifrar sozinhos, tá? Então, nós vamos dar 3 minutinhos para vocês responderem aquela pergunta. O João vai ler, agora eu vou deixar o João ler em English, of course, e eu traduzo. No problem. Here we go. 4 questions, as 4 perguntas para vocês. What is PITA? O que é PITA? What is the name of the organization? Qual é o nome da organização? Where is this organization from? De onde é essa organização? Do you agree with it? Você concorda com eles? Ok. What is PETA? It's an organization that protects the animal rights. Ó, o processo. Good. Cortei, verbo, sujeito. PITA. Qual é a resposta dela que eu também gostei? Is an organization. É uma organização that protects, que protege, the animal rights, os direitos dos animais. Wonderful! Olha, gente! What's the name of the organization? Ok, é uma repetição daquela pergunta que já foi feita, né? PITA. Yeah. E bastante gente repetiu a mesma coisa. Aqui, Ok? verbo, the name of the organization, sujeito, tá? Então, eu posso colocar isso aqui tudo, ou se eu quiser, eu posso trocar por outro pronome. The name of the organization. Organization is PITA. Organization is PITA. Aqui nós precisamos, para responder isso, de informação específica no texto. Né? Foi o que nós utilizamos, Aí que é o caso do where. Exatamente, o where. E Aqui, aí, ó. a gente tem que usar o scanning, porque você vai direto lá e acha essa informação no texto. Se eu conheço o double question, eu sei que o where é onde. Eu já vou lá no texto, onde significa o quê? Ou é um país, ou é uma cidade, ou é um lugar qualquer, né? Então, já fica mais fácil. Bastante gente respondeu tudo certinho aqui e colocou que é from the UK. Oh, wonderful. Gente, A gente pode vocês colocar estão, o link ó, na frente. fluentes. Yeah, that's great. Cortei, verbo, ó. Parabéns. Vou colocar isso aqui, vou trocar por it, tá? It is from The UK. UK.
United Kingdom. United Kingdom. É do Reino Unido. O Reino Unido. Então eu vou ler em inglês, você vai traduzindo, né, Antônia? Yeah. Ok. So, PETA, People for the Ethical Treatment of Animals. PETA, pessoas éticas para o tratamento de animais. It's an UK organization. É uma organização do Reino Unido. That aims to protect animal rights. Que tem por objetivo proteger o direito dos animais. They believe that animals are not ours to do experiments. Eles acreditam que os animais não são nossos para nós fazermos experimentos. Wear, vestir, use for entertainment purposes, utilizá-lo para propósitos de entretenimento, or abuse in any other way. Ou em abusar de qualquer outra forma. Animal rights. Direito dos animais. Animals are not ours to eat. Os animais não são nossos para nós comê-los. Animals are not ours to wear. Os animais não são nossos para nós vestirmos. Animals are not ours to do experiments. Os animais não são nossos para que nós façamos experimentos. Animals are not ours to use for entertainment. Os animais não são nossos para que nós usamos para entretenimentos. Animals are not ours to abuse in any way. Os animais não são nossos para que nós não abusamos de nenhuma forma. Very good. Agora vem a minha última question, my last question. Do you agree with it? Vocês concordam com o propósito da PETA? Que o you, se eu estou perguntando para você, é I. Auxiliar da pergunta, vou dar a resposta curta. Yes, I do. Yes, I do. Good. Né? Eu acho que nobody says no, I don't. Eu acho que ninguém disse eu não concordo. A nossa aula de hoje, nós estudamos What did you learn? What did you learn? O que você aprendeu? Continuamos no Reading Strategies, nas estratégias de leituras, Questions and Answers, perguntas e respostas.